voltamos para o jogo, voltamos para cima dos 100 mil dólares. Falaremos hoje sobre o efeito Trump, que está acelerando a adoção não somente entre empresas, mas também entre nações, entre países. E tudo isso tem relação com essa disparada de preço do Bitcoin. Bora lá? Parece cerveja, mas hoje é energético. E eu não poderia começar o vídeo de hoje sem prestar a minha homenagem ao aniversário do Bitcoin, ao aniversário do bloco Gênesis, o primeiro bloco minerado na história do Bitcoin. Representado, dentro dele você encontra essa imagem, uma imagem de um jornal inglês dessa mesma data, 3 de janeiro de 2009. O dia da descoberta da escassez digital, algo que não pode ser replicado. Por isso que o Bitcoin não tem nenhuma relação com outras criptomoedas. Outras podem tentar copiar a escassez digital, mas não tem como. Não tem como descobrir o Brasil novamente, ele já foi descoberto. E a mesma coisa se aplica à escassez digital. Ela já foi descoberta pelo Bitcoin e essa é a grande importância, Isso aí não tem valor, é inestimável o valor da escassez digital. E dentro desta imagem que representa o nascimento do Bitcoin, nós temos algumas informações interessantes que mostram pra gente a importância da escassez digital. Notem aqui, nessa partezinha aqui embaixo, que você tem aqui, tipo um copinho de cerveja. Eu que adoro, usar um copinho de cerveja aqui, uma pint, um copo de cerveja para tomar o meu chopp. Vocês percebem que no jornal falava sobre inflação, pessoal. Os pubs estavam fazendo uma promoção cortando o preço do chopp lá de 2009, que estava valendo 1,69 libra para os níveis de 1989, que era qual? 99 centavinhos, tá? Então aqui nós temos informação sobre o preço da cerveja, do pint da cerveja, em duas datas diferentes. Custava 99 centavos em 1989 e custava 1,69 em 2009. E quanto custa hoje em 2025? Hoje está custando entre 6 e 8 libras. O mesmo copo de cerveja. Será que os donos de bares são tão gananciosos assim que multiplicaram o preço da cervejinha em 8 vezes em poucos anos? Claro que não. Os culpados por isso são os políticos, os donos da impressora, que imprimem moeda transferindo o seu poder de compra para o bolso deles. E é exatamente por isso que Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin. Não à toa ele colocou essa capa, não por causa da cerveja, mas por causa da notícia principal, que diz que o chanceler estava à beira de realizar o segundo resgate aos banqueiros, aos amiguinhos, com seu dinheiro. Pegava o dinheiro do povo para salvar bilionário. Exatamente o que o governo continua fazendo atualmente. Então isso deve ter revoltado o Satoshi Nakamoto ao ponto dele criar o Bitcoin. Se a história da cervejinha já é triste para países com moeda forte, como a Libra ou o dólar, imagine para países periféricos, para países de terceiro mundo como o Brasil. É muito pior. Isso a gente consegue avaliar simplesmente por essa tabelinha que está aí na tela para vocês. Renda média mundial cotada, obviamente, em dólar para todos os países, de forma a ficar bem igualzinho, bem comparável o que acontece com a renda mundial. Então, dê uma analisada. Existe uma longa lista de países aqui. Essa é a renda mensal por país. A Noruega em primeira posição com 8.500 dólares por mês. Suíça, Luxemburgo, Estados Unidos com 6.700 dólares por mês. E você vai descendo a interminável lista de países e não encontra o nosso Brasilzão. Por quê, pessoal? Porque o nosso Brasilzão, ele vem atrás de Rússia, China, Venezuela, que tem 1.090 dólares por mês, Argentina falida com 1.074 dólares por mês, Montenegro, Sérvia, Cazaquistão com 894 dólares por mês, e aí vem o nosso Brasil junto com Cuba. Olha aí, os dois com 700 e poucos dólares por mês de renda média. Isso acontece porque a nossa moeda local vem sendo desvalorizada contra moeda forte. No caso, o dólar também vem sendo desvalorizado. Então, pessoal, a gente perde muito poder de compra. A gente vê pela matéria que o dólar subiu 27% no ano, E o real encerrou como pior moeda do mundo em 2024. E seria muita coincidência se o reajuste dos parasitas, daqueles que sugam o nosso sangue, sugam o nosso trabalho, fosse essa correção de 27% de perda de poder de compra em dólar, que é a moeda forte do mundo, mas foi exatamente o que aconteceu, pessoal.
Funcionários públicos. Governo publica medida que dá aumento de quanto, pessoal? De exatamente 27% em média para servidores. Se o real perdeu 27% contra o dólar, que tal um reajustinho de 27% no meu salário? Ah, mas essa é a inflação real para servidores públicos. Para você, brasileiro, obviamente a inflação foi de quanto? 4%. Alguém precisa pagar a conta e não serão os servidores públicos. Deu para entender por que a cervejinha que custava 99 centavos foi custar 8 libras anos depois? É isso, pessoal. E a única forma que você tem de não pagar essa conta é abandonando a moeda do bandido e migrando para uma moeda que não sofre com esse problema. Mas o problema aqui no Brasil é que esse gasto do governo ele é tão elevado que mesmo a arrecadação absurda, os impostos absurdos que pagamos hoje e a inflação absurda que nós temos não são suficientes para pagar a conta. E aí o Estado está tendo uma nova ideia. Uma ideia que já foi falada muitas vezes aqui no canal, né? Lembram quando eu falava que o Pix era muito perigoso, que ele daria lugar ao real digital, ao Drex, e as coisas piorariam muito rapidamente? Saiu agora essa medida, né? Receita vai monitorar movimentações de cartão de crédito e Pix acima de R$5.000 por mês. Então, pessoal, você tem mais de R$5.000 por mês, movimentou no mês inteiro R$5.000 de Pix para lá e para cá, pronto. Todas as suas informações financeiras serão enviadas para a Receita. Acabou aquela história de sigilo bancário. Agora não tem mais sigilo bancário. O governo tem acesso a todas as informações dos seus recebimentos e das suas compras, dos seus gastos. Um absurdo completo. Que tem o único intuito de tomar de você tudo o que eles podem. O limite extremo que ele pode tomar de você sem que você pare de produzir, ou seja, morra. Isso é ou não é a volta da escravidão? Agora uma escravidão monetária, onde mais de 90% da população vai somente sobreviver. Vai comer, vai dormir, vai trabalhar. Vai comer, vai dormir, vai trabalhar. Mas existe saída para isso, pessoal, porque esse sisteminha, ele é insustentável. Não dá para manter essa estrutura por um longo período de tempo. Isso aqui que a gente está vendo, caso você não esteja entendendo, está na tela aí, isso aqui mostra a taxa de juros lá nos Estados Unidos, essa linha azul, né? Vai lá em cima, vai lá embaixo. Taxa de juros é o preço do dinheiro, quanto vale o dinheiro. Então imagine você ser um empresário, você ser um empreendedor e ter que lidar com isso. Você não sabe qual que vai ser o custo do dinheiro amanhã. Um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo, você não sabe, você se planejou por 5 anos da tua empresa, 10 anos, e dá tudo errado. Porque não depende de você, não depende do seu trabalho, depende da cabeça de um maníaco lá do governo mexer no valor do dinheiro, no custo do dinheiro. Pô, o dinheiro era barato quando eu comecei minha empresa, agora é caro. Como é que eu pego o empréstimo? Não pega mais. E esse impacto dessa linha azul aqui da taxa de juros impacta no preço da economia, essas linhas amarelas aqui. Fica tudo maluco, ninguém sabe o que fazer, como prever. E o grande Satoshi Nakamoto resolveu esse problema, simplesmente com a criação de um sistema monetário limpo, clean, como vocês estão vendo na tela, onde a inflação, a linha vermelha, ela é completamente previsível e controlada ao longo do tempo. E a oferta de Bitcoin, que é esta linha aqui dourada, né, meio bege dourada, também é totalmente previsível. Isso aqui permite a qualquer pessoa, pobre, rica, empresário, inovador, estabelecer metas, objetivos, sem tomar sustos pelo caminho. Isso explica por que o Bitcoin está sendo adotado pelas empresas. Isso aqui é o tesouro das corporações, tá? Note a quantidade de Bitcoins que existia nas corporações no último trimestre de 2023. 262 mil, né? Por aqui. E aí você vê o mesmo valor um ano depois. Quarto trimestre de 2024, exatamente um ano depois, mais do que dobrou, 590 mil. Se algo dobra em somente um ano, isso mostra que esse algo está sendo fortemente adotado, porque precisa ser adotado. Nós não aguentamos mais governos maníacos controlando todos os índices da economia. E até os nossos falidos vizinhos estão adotando Bitcoin, como a matéria da Livecoin falou. A adoção de Bitcoin em país vizinho do Brasil ganha destaque na Forbes. Que país vizinho é esse, Guilherme? O país está aqui, pessoal. Suriname. Sim, o Suriname está falando em adoção de Bitcoin. Mas não somente ele. Chile. Chile pode entrar na corrida global para criar reserva de Bitcoin. Políticos do Chile propuseram a criação de uma bancada Bitcoin para acelerar a adoção de criptomoedas no país. A ideia é que o grupo promova pesquisas e regulações sobre o setor, bem como a criação de uma reserva em Bitcoin.
Ah, pessoal, nada como o efeito Donald Trump. Nada como os Estados Unidos começarem a pensar em algo para todos os países de terceiro mundo copiarem. Menos o Brasil. Só que dessa vez não são somente os países subdesenvolvidos que estão tendo impactos relevantes. O Canadá, vizinho dos Estados Unidos, está tendo um impacto interessante.